Bom dia, crianças, lindezas da minha vida, meus gatinhos. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema Movimentos Sociais no Brasil, tá? Com enfoque no movimento dos trabalhadores sem teto, o MTST. Esse movimento ele foi fundado em 1997, ele foi inspirado no MST. Muita gente acha que é o mesmo movimento, mas não é, tá? Nós vamos ver que são movimentos diferentes. Tá, o MST a gente viu na aula passada, né? O objetivo do MTST é o respeito ao direito de moradia garantido na Constituição Federal de 1988. Ao contrário do MST, que atua no interior dos estados e na zona rural, o MTST ele atua nas grandes capitais do país e ocupam imóveis em situações irregulares, pressionando dessa forma as autoridades para que seja feita uma desapropriação do imóvel, tá, em favor do ocupante. De acordo com o próprio movimento, mais de 55 mil famílias já passaram a ter um teto com o movimento, tá? Essas pessoas, elas são em sua maioria, em sua grande maioria, trabalhadores que não conseguiram pagar os altos preços dos aluguéis e foram despejadas, tá? Ou de pessoas que moravam em área de risco e para fugir desse risco, né, tiveram que sair de suas casas para não virar moradores de rua, eles ocuparam imóveis em situações irregulares. Tá? O presidente desse movimento, tá, a cara do movimento, né, é o ativista, filósofo, político e escritor Guilherme Boulos. Eu sou fã do Boulos, tá? Não pelo movimento, que eu nem sabia que ele era presidente desse movimento, fiquei sabendo há pouco tempo, mas eu acho ele uma pessoa muito inteligente. Bom, o MST ele é frequentemente confundido com o MST. Desculpa, acho que eu falei errado, né? O MTST ele é frequentemente confundido com o MST. Mas apesar das siglas deles serem parecidas e um ter sido inspirado no outro, eles têm alguns pontos em comuns também, tá? Mas eles são movimentos diferentes. Eles se igualam no fato de eles serem movimentos que lutam pela moradia e pela melhor condição social do trabalhador. Por esses motivos, tá? Algumas pessoas entendem que o movimento é uma versão urbana do MST. Não deixa de ser verdade, né? Já que ele se inspirou no outro. Enquanto o MST ele luta para que haja reforma agrária no país, o MTST luta para que os trabalhadores que não possuem moradia e não conseguem pagar o aluguel tenham uma moradia, tenham onde morar. Esse movimento ele protesta contra a desigualdade habitacional, tá? Numa realidade em que alguns proprietários de imóveis têm muitos imóveis e outros não têm nenhum. Tá? Isso não quer dizer que, por exemplo, você tem lá 15 casas de aluguel e eu não tenho onde morar. Eu vou lá numa dessas casas, me ocupo dela e pronto. Não, não é assim que funciona, tá? Esses imóveis ocupados, eles têm que estar em situações irregulares, tá? Ou seja, eles não estão cumprindo a sua função social. Muitas vezes esses imóveis eles estão em situação de abandono, tá? E eles servem só de ponto de encontro para uso de droga ou para depósito de lixo da vizinhança. A Constituição Federal a Constituição Federal de 88, ele estabeleceu que a moradia é um direito social, tá? O artigo 6º, ele diz: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, a assistência e infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Ou seja, a Constituição, ela também afirma que todo cidadão tem direito a um salário mínimo que seja suficiente para garantir sua moradia. Ela fala isso no artigo 7º, no inciso 4º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. E também no artigo 23, está no inciso 9º,
ele diz que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios promover programas de construção de moradias e melhoria nas condições habitacionais e do saneamento básico. Tá? Como a gente pode ver em todos esses artigos e todos esses incisos, é que os direitos os brasileiros têm, tá? Porém eles não são cumpridos, né? Por isso, tem a existência desses movimentos sociais para exigir que, de certa forma, até forçosamente, tá? Que seja cumprido o direito social que é reservado ao povo. Veja, o direito à propriedade garantido no artigo 5º da Constituição Federal, ele está condicionado à função social da propriedade. Isso significa que, para ter o seu direito de propriedade garantido, o proprietário ele deve respeitar a função social que essa propriedade tem que exercer. Mas então, qual a função social de uma propriedade urbana? Né? A gente viu lá que é rural, né? Tem que produzir, lembra que a gente viu. Mas qual é a função social de uma propriedade urbana? A Constituição Federal de 88 em si, ela não trata dessa questão. Por isso, foi criado o Estatuto da Cidade em 2001. Tá? Esse estatuto ele determina que uma propriedade ele cumpre a sua função social quando ele respeita o direito ao plano diretor da cidade. Quando esse cumprimento não ocorre, desapropriação é uma possibilidade. Tá? Cada cidade tem seu plano diretor, que é um instrumento de desenvolvimento do município, com a finalidade de orientar a atuação do poder público e também da iniciativa privada na construção de espaços urbanos e rurais, tá? Numa oferta de serviços públicos essenciais. Tá? Dessa forma, a propriedade que não cumpre o plano diretor estabelece que ela esteja sujeita ao processo de desapropriação. Desculpem, gente. O processo de desapropriação, o poder público ele toma esse imóvel do proprietário. E o proprietário recebe uma indenização em dinheiro, tá? Em troca desse imóvel. Ou seja, de certa forma, o poder público compra o imóvel desse proprietário, só que de forma compulsória, né? O que quer dizer de forma compulsória? Não tem alternativa, né? Ele fala só, olha, agora esse imóvel não é mais seu, toma aqui esse dinheiro. Mais ou menos isso, né? A propriedade não cumpre sua função social quando ela está ociosa, abandonada. Ou seja, isso faz com que a propriedade seja considerada irregular. Um breve levantamento que a ONU, a Organização das Nações Unidas, fez no Brasil no início de 2018, verificou que 6,9 milhões de famílias, ou seja, 6 milhões e 900 mil famílias não têm onde morar. Isso engloba cerca de 33 milhões de brasileiros. Enquanto isso, no mesmo período, 6,5 milhões de imóveis, ou seja, 6 milhões e 50 mil imóveis estavam vazios e sem cumprir a sua função social. Tá? Não estavam vazios, porque não alugou, ele não estava cumprindo a função social dele. Tá? Ele estava em situação de abandono, estava irregular, tá? Estava ociosa. Isso se chama déficit habitacional e tem como principais fatores os altos preços imobiliários, tá? E os baixos salários, né? Ou seja, para muitas dessas famílias, pagar o aluguel, o financiamento de um imóvel comprometeria praticamente a renda familiar inteira. E com o que eles iriam fazer o resto das coisas, né? Comer, se vestir, né? As outras coisas básicas da família, né? Não teria como. A moradia no Brasil, ela custa muito caro, seja na forma de aluguel ou compra de um imóvel. E muito embora haja programas e planos de financiamento imobiliário, são poucas as pessoas, as famílias que têm acesso a esses planos. Um deles é o programa Minha Casa Minha Vida, mas ele é pouco eficaz, por quê? Porque ele não atende os trabalhadores de baixa renda. Para vocês adquirir uma casa um imóvel, né, na Minha Casa, na Minha Vida, você tem que receber acima de 3 salários mínimos. E nem toda família recebe isso, né?
De acordo com uma pesquisa feita pelo Instituto FIPESAP entre 2008 e 2014, o preço dos aluguéis aumentaram 97% em São Paulo e 144% no Rio de Janeiro, fazendo com que muitas famílias perdessem a condição de pagar esses aluguéis. O salário mínimo, o salário não aumentou tudo isso. Muitíssimo menos que isso. Tá? Então, uma das reivindicações do movimento, o MTST, é que o governo federal adote uma maior fiscalização e regulamentação no preço, né, no aumento desses aluguéis, no aumento do preço do mercado imobiliário. A reforma urbana, ela objetiva democratizar o território da cidade. Para isso, essa reforma incluiria algumas políticas para conter a especulação imobiliária, né, que resulta na elevação do custo da moradia, combater a propagação de enormes lotes ociosos no meio das cidades e promover o melhor aproveitamento desses espaços, garantir o acesso à infraestrutura para além das áreas nobres das cidades, ou seja, né, requer o saneamento básico para a periferia também, não só ali para as áreas nobres, né? A reforma urbana, ela é bem menos conhecida e também menos institucionalizada do que a reforma agrária. Lembra que a gente explicou já o que é institucionalizada, né? Ela não tem nenhuma instituição pública por trás dela, organizando ela. Tá? Não existe, por exemplo, um instituto semelhante ao INCRA. Lembra que a gente falou do INCRA? Para tratar dessa questão do déficit habitacional urbano. Então, dessa forma, lidar com esse problema acaba sendo uma responsabilidade de planejamento de cada município, né? Isso torna a coisa um pouquinho mais difícil, né? E assim como o MST, existem vários críticos do movimento, tá? Os termos terroristas e invasores são frequentemente usados para se referir ao movimento. Para muitas pessoas também, o MST ele é entendido como, ele não deve ser entendido como um movimento social genuíno, como qualquer outro, e consequentemente ele não deve ter a liberdade de um movimento social. A razão para isso, né, de acordo com esses críticos, é que o MTST ele viola o direito à propriedade privada. Parte desses críticos ele entende que o direito à propriedade privada é incondicional, ou seja, eles não aceitam a condição da função social estabelecida pela Constituição Federal. Outros, né, eles desconhecem, né, eles não conhecem a condição de função social da propriedade estabelecida pela Constituição. Então, eles acreditam que o movimento atua na ilegalidade, mas não é assim, tá? Além disso, muitos críticos também acusam o MTST de manipular pessoas sem teto, forçando elas a comparecer a protestos e também cobrar aluguéis de pessoas que vivem em imóveis ocupados pelo movimento. Tá? É importante ressaltar que não basta uma pessoa chegar em um imóvel e ocupar ele. É preciso que ele faça parte do movimento e que cumpra vários requisitos para essa ocupação. Tá? Eu sou um sem teto, eu resolvi, não, vou ocupar aquela casa ali que ela está desocupada, vou para lá, não. É preciso um bando um monte, né, de requisitos para se ocupar um imóvel dessa forma. Um desses requisitos é trabalhar em prol da coletividade e da cooperativa, tá? Ou seja, você tem que trabalhar, ter um emprego, e além de ter esse emprego, você tem que trabalhar em prol do MTST, tá? Bom, esse é um problema social brasileiro, tá? Que está longe, muito longe de ser resolvido. O déficit habitacional no Brasil é um problema crescente, muito crescente. Por isso é provável que movimentos por moradia como o MTST continuem crescendo e até que surjam outros, porque esse é um movimento, esse é um problema crescente em todo o país. Tá? Aliás, esse é um problema que está saindo das capitais e indo para o interior também. Bom, gente, hoje nós vamos ficar por aqui. Tá? Na próxima aula a gente vai abordar o movimento feminista. Olha aí, as meninas vão fazer feminismo. Nossa atividade vai ser a mesma de sempre, tá, gente? Esse bimestre
Eu tô fazendo assim para poder dar uma ajuda aí para vocês que estão reclamando que estão com muitas atividades. Então, o que que eu vou fazer? Vocês vão fazer a perguntinha, se não tiverem perguntinha, ou perguntinhas, né? Não precisa ser uma pergunta, pode ser 10 perguntas se vocês tiverem, tá? Se não tiverem nenhuma pergunta para fazer, um resuminho de 10 linhas, tá? Eu só queria que vocês se atentassem ao fato de que eu exijo um mínimo de 10 linhas, tá? Então, os trabalhos que não cumprem essa exigência, eles ficam prejudicados, tá? Que eu não acho justo dar a mesma nota para quem cumpriu essa exigência daquele que fez 3, 4 linhas, né, gente? Seria muito injusto aquele que cumpriu se igualar àquele que não cumpriu, né? Bom, beijo, meus gatinhos, até a semana que vem, fiquem bem. Semana que vem, movimento feminista, adoro. Beijo.